Boa noite, graça e paz, querida igreja, graça e paz, amigo e amiga. Que bom que você está nesse momento se unindo a nós com o desejo de adorar a Deus. Que de fato esse culto nesta noite possa te encontrar com seu coração aberto, ansioso em adorar, em engrandecer ao Senhor e também aprender mais dele através da mensagem que teremos com o pastor. Vamos começar este culto orando ao nosso Deus. Senhor, obrigado, ó Pai, pelo dia que tivemos, obrigado pela provisão do Senhor para conosco, pelo almoço que cada família teve, que nesse momento agora, Deus, as famílias possam estar unidas, que nós possamos estar em pensamento juntos para adorar e agradecer ao Senhor. Abençoe a cada lar, ó Deus, que está recebendo este culto, supra as necessidades ali, ó Deus, e que todos possam estar felizes em poder adorar e agradecer ao Senhor. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Estamos aqui por Ti e para Ti, Senhor. Que o Seu nome seja honrado e glorificado, e que através das mensagens, tanto cantadas quanto pregadas, as pessoas que estão recebendo esse culto possam receber o alento vindo do Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Vamos começar o culto cantando Tu és soberano. E é esse Deus soberano que tem zelado por cada um de nós. Louvemos a Deus. Absoluto.
um cântico, toma o meu coração. E o nosso desejo e a nossa oração é que essa frase seja a oração de você que ainda não tem ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que essa canção possa ser a sua oração. Senhor Jesus, toma o meu coração. E o meu desejo é honrar e engrandecer ao Senhor. Que assim seja. Louvemos a Ele. Isso
Senhor e Salvador, você deve falar do Senhor. Quantas pessoas não estão aflitas nesse momento, precisando do alento que vem do Senhor? E esse vídeo é para mim e para você. Então, como esse cântico diz, até a volta do Senhor, que eu e você, independente de situação, a gente fale do amor do Senhor. Porque é esse amor que transforma vidas, é este amor que traz paz à alma. Vamos adorá-lo através desse vídeo. Pra ti quero viver.
Meus amados irmãos, boa noite. Então, mais um dia estamos aqui para adorar ao Senhor também com a palavra do Senhor, ouvindo mais uma vez nesse dia de hoje, o domingo. Então, nós queremos agora continuar o estudo de Colossenses, onde nós iniciamos uma série nesse domingo. E pela manhã vocês já ouviram, o começo da carta, os primeiros versículos, onde Paulo está agradecendo, por tudo que, por esta igreja, ter nesse momento esse início de gratidão ao Senhor. Mas hoje à noite eu e você veremos dos versículos 9 a 12 do capítulo 1. Então vamos dar uma continuidade aqui. E o título da mensagem desta noite é assim: a oração da igreja. A oração da igreja. Então acompanhe aí os versículos 9 e o 10. Assim diz a palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Até aqui. Então, nós vemos que Paulo inicia esse momento aqui, ele fala, por esta razão. O que ele quer dizer com isso? Pela gratidão que ele está tendo por essa igreja, por tudo que ele falou até então. Mas ele fala assim, por esta razão, tudo que eu tenho ouvido de vocês, irmãos de Colossos, tudo que eu fiquei sabendo a respeito de vocês, eu vou dizer, a partir de então, eu não cesso de orar e pedir por vocês. Então Paulo diz para aquela igreja que ele nem conhecia, não foi Paulo que fundou a igreja de Colossos. Então ele diz que está orando por aqueles irmãos que ele nem conhece. Ele conhece uma pessoa ou outra, como por exemplo Epáfras, mas não conhece todas as pessoas. Mas ele diz que a partir do momento que ele ficou sabendo desta igreja, ele está orando insistentemente por ela. Ele está orando sem cessar por ela, incessantemente. E ele fala que está orando e pedindo. É interessante ver isso, porque Paulo dá até uma ênfase. Eu oro com muita petição, é com rogo, é com empenho, é com dedicação. E qual que é o pedido de Paulo? Paulo tem um pedido. Ele fala que o pedido dele a Deus por esta igreja é que essa igreja transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele está dizendo aqui que a igreja tem que transbordar, aquela ideia de ser cheia a ponto de encher um copo a ponto de derramar, um copo, uma jarra, um balde. Então encher tanto que vai transbordar. E ele fala que é cheio de todo o conhecimento da vontade de Deus. É interessante isto, porque ele vai falar que esse conhecimento que ele quer, que ele deseja, que essa igreja tenha muito, é em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não é qualquer conhecimento de Deus, não. É um conhecimento que vem da sabedoria e entendimento espirituais. É o entendimento, a sabedoria que Deus dá, é o conhecimento que Deus dá. E para que Paulo pede? Por que Paulo está orando insistentemente ao Senhor todos os dias para que essa igreja transborde de conhecimento de Deus? Ele falou que ele diz que ele tem um propósito. Se a igreja conhecer a vontade de Deus e transbordar desse conhecimento, a igreja vai viver de modo digno do Senhor para agradar o Senhor. Então o desejo de Paulo não é orar por orar, não. Ele tem um foco nessa oração. Ele fala, eu quero que vocês conheçam o máximo que vocês podem da verdade de Deus, da vontade de Deus, porque assim, vocês conhecendo a vontade de Deus, vocês vão saber viver de uma forma correta, de uma forma digna, de uma forma justa, e vivendo desta forma, no dia a dia, vocês vão agradar o Senhor. Então Paulo faz esse pedido. Ele quer dizer, sempre ele está fazendo esse pedido para Deus em relação a essa igreja. Então, nós precisamos também orar pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos orar uns pelos outros, à semelhança de Paulo. Eu confesso a vocês que eu não faço, ou eu não tenho feito, mas a partir dessa pregação, eu vou fazer como Paulo, insistentemente, sem cessar, eu vou orar pela igreja, mas de quando em quando eu oro sim, eu faço esse pedido.
Eu faço esse pedido a Deus por cada um de vocês. Senhor, enche o coração das pessoas do desejo, enche o coração dos teus servos, dos teus filhos, do desejo de ler a tua palavra, de te buscar na tua palavra. Eu oro para que vocês tenham todos os dias um encontro pessoal com Deus através da oração e da leitura da Bíblia, porque eu quero que cada um de vocês, a começar por mim, nós tenhamos conhecimento da vontade de Deus para viver da forma que Ele quer. Então, a partir de hoje, eu também vou entrar nesse ensino. Eu vou praticar isso, que é sem cessar. Não será só de vez em quando, mas será sempre. Mas, então, pensando nesse pedido de Paulo, pensando nessa oração que Paulo faz para os irmãos de Colossos, eu quero ver com você que, quando orarmos para sermos cheios do conhecimento de Deus, 3 resultados acontecerão que agradará ao Senhor. E o primeiro resultado é: frutificaremos. Frutificaremos. Então, a parte B do versículo 10 diz assim: frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então, Paulo ele diz, que ele ora por essa igreja sem cessar, orando e pedindo, para que a igreja conheça, transborde e encha do conhecimento de Deus, da vontade do conhecimento de Deus. Para que esse conhecimento, tem que ser cheio de sabedoria e entendimento espiritual, e tem um propósito para viver da forma correta, viver da forma que agrada a Deus. Mas e aí ele vai agora falar 3 formas de como nós vamos agradar a Deus, que é a ideia que a primeira dela é frutificar. Ele diz que como será a primeira forma? Se nós conhecermos a vontade de Deus, se nós enchermos desse conhecimento da vontade de Deus, nós vamos começar a frutificar em toda boa obra e vamos crescer no pleno conhecimento de Deus. Então parece uma coisa simples, não é? Paulo está ensinando aquela igreja: irmãos de Colossos, vocês têm que conhecer a vontade de Deus para que vocês comecem a frutificar em toda boa obra, para que vocês comecem a crescer no pleno conhecimento de Deus. Então por isso que Paulo pede. E aquela igreja de Colossos precisava disto. Essa igreja está tendo alguns problemas que logo mais nas outras pregações nós veremos, porque eles estavam tendo falsos mestres dentro da igreja, ensinando mentiras para esses irmãos, que estavam levando eles a mudar as verdades de Deus, ou começar a praticar coisas que Deus nunca pediu, Deus nunca ensinou, através de Paulo, dos outros apóstolos ou de Jesus Cristo. Então Paulo está falando isso: vocês precisam conhecer a vontade de Deus para viver da forma correta, da forma que agrada a Deus, para que vocês aprendam agora a frutificar em toda boa obra, porque esses irmãos estavam fazendo obras e acreditando que essas obras que eles faziam, segundo os falsos ensinos, de que essas obras agradavam a Deus, mas Paulo vai mostrar mais para frente da carta que essas obras não agradam a Deus. Por isso que ele está falando: se vocês, irmãos de Colossos, conhecerem a vontade do Senhor, vocês vão saber como praticar, como viver de uma forma frutífera. E a ideia de fruto é realmente ter uma prática de vida onde tem resultados corretos, onde tem resultados bons. E aí ele vai falar que é uma boa obra. Então a prática da boa obra, conforme Deus quer, vai dar frutos bons. E essa prática diária de viver conforme Deus quer, na boa obra que Deus planejou, vai dar um crescimento também no pleno conhecimento de Deus. Porque você vivendo dia a dia conforme Deus quer, você vai crescendo conforme Deus quer, e aí cada vez mais que você conhece Deus, você conhece a vontade dele, mais você se enche desse conhecimento, e quanto mais você se enche desse conhecimento, mais você se enche de Deus, ou do conhecimento de Deus. Então Paulo está falando: irmãos, vocês precisam conhecer a vontade de Deus, vocês precisam conhecer Deus, para que vocês vivam para me agradar nas práticas de boa obra. Porque as obras que vocês estão vivendo não estão agradando a Deus. E porque vocês não estão agradando a Deus, vocês não estão crescendo no conhecimento de Deus. Na verdade, vocês, irmãos de Colossos, estão crescendo no conhecimento dos falsos mestres, não no conhecimento de Deus. Por isso que Paulo ora por essa igreja, para ela conhecer a vontade de Deus. Que Paulo
ensina em outras igrejas, que os outros apóstolos já ensinaram para outras igrejas, que Jesus Cristo já ensinou no passado para todos os discípulos. Então Paulo fala, é essa verdade, é esse conhecimento que vocês têm que crescer, para que vocês vivam de uma forma que agrade, frutificando em toda boa obra. Naquele tempo que Paulo está escrevendo para os irmãos de Colossos, o Novo Testamento não está todo escrito ainda, só alguns livros do Novo Testamento. Então já existiam algumas cartas que com certeza essa igreja já tem nas suas mãos, vários ensinos, os ensinos orais, né, de Jesus, dos apóstolos, foi passando de pessoa para pessoa, de ano a ano. Então os irmãos sabem, então eles teriam como saber até então, naquele momento, qual era a vontade de Deus. E é nisso que Paulo fala, eu quero que vocês cresçam nisso. Mas eu e você também precisamos. Eu e você precisamos orar para conhecer a vontade de Deus. Eu e você precisamos orar, porque sabendo qual é a vontade de Deus, vamos saber como viver conforme Deus quer. Vamos saber fazer as boas obras que Deus deseja, que agrada ao coração de Deus. E aí vamos ter os resultados, que é o frutificar da forma certa. E quanto mais vivermos conforme Deus quer, mais vamos crescer no pleno conhecimento de Deus. Porque será o resultado. Quanto mais vivemos do jeito correto, mais nos aproximamos de Deus, mais conhecemos a Deus. Então, meus irmãos, eu e você precisamos continuar orando para que os irmãos que servem a Deus conheçam a Deus. Lógico, no tempo deles, o Novo Testamento não estava escrito, só tinha para eles o Antigo Testamento e partes do Novo, mas para nós, eu e você, hoje temos toda a Bíblia completa, temos o Novo Testamento completo. Então hoje eu e você podemos saber todo o conhecimento de Deus, que, claro, como Deus é infinito, nós não podemos saber todo o conhecimento de Deus nesse sentido de infinitude dele. Mas podemos saber tudo aquilo que ele deixou revelado para mim e para você. Que ele deixou revelado para o homem da parte dele. Então isso nós podemos conhecer toda a palavra de Deus revelada, que está escrita para nós, que é toda a Bíblia, podemos conhecer. Para quê? Para frutificar. Então eu e você, se você já serve ao Senhor e se eu já sirvo ao Senhor, nós precisamos orar uns pelos outros para ler a palavra de Deus. É assim que nós vamos conhecer toda a vontade de Deus. Ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. É assim que eu e você que estamos servindo a Deus, vamos conhecer mais a Deus, e aí vamos saber como viver para Ele, como viver de um modo digno, que agrada a Ele, e vivendo desse modo digno nós vamos começar a frutificar, e frutificando cada vez mais vamos crescendo no conhecimento desse Deus. Então quanto mais eu e você que lemos a Bíblia, que servimos ao Senhor, quanto mais lê-la, mais vamos crescer no conhecimento de Deus. E mais vamos servi-lo da forma certa. E mais vamos frutificar. Então, ore, vamos orar. Vamos orar uns pelos outros, nós que servimos, os líderes, os professores, os servos de várias áreas da igreja, nós pastores, vamos orar uns pelos outros para que nós possamos continuar lendo firmes e fortes a Bíblia. Se caso você está servindo a Deus, mas não está lendo a Bíblia, esse é o ensino para você também. Assim como é para mim, comece a ler a Bíblia. Comece a ler a Bíblia para que você saiba, se encha de todo o conhecimento da vontade de Deus. Eu e você precisamos saber qual é a vontade de Deus para que nós possamos vivê-la, praticá-la da forma correta. Então sirva ao Senhor, lendo a Bíblia. Olhe para a palavra de Deus, aprenda da palavra de Deus, encha-se desse conhecimento para que você sirva a Deus da forma correta. Você já está fazendo certo, você já está servindo, mas talvez você está servindo e achando que está agradando a Deus, mas só vamos saber se estamos agradando a Deus corretamente, se nós sabermos qual é a vontade dEle, que já está revelada em sua palavra. Então busque ao Senhor na leitura da palavra de Deus, conheça Deus na sua plenitude. Agora, se você está me ouvindo e você não tem servido a Deus, eu te pergunto, por que você não tem servido a Deus?
Nesse momento você poderia falar, eu não estou servindo a Deus porque estamos enclausurados, estamos em quarentena, não podemos sair, então não dá para fazer as coisas para o Senhor e tal. Mas a pergunta é, e antes da quarentena? Por que você não servia a Deus? O que te impedia de servir a Deus? Baseado nesse texto, sabe o que tem te impedido de servir a Deus? Falta de conhecimento de Deus. Você não conhece a Deus, é por isso que não serve. Porque o texto está dizendo para nós que quando conhecermos a vontade de Deus, quando ficarmos transbordantes, derramando para todos os lados do conhecimento da vontade de Deus, nós vamos viver, esse é o resultado, viver de um modo digno, viver de uma forma que agrada ao Senhor, como? Frutificando em toda boa obra. Então, se você não tem boa obra porque você não está servindo, isso quer dizer que você não conhece a Deus. Porque quando você conhece a Deus, quando nós conhecemos a Deus, é impossível ficar parado. Quando eu e você temos uma vida de oração e de leitura da Bíblia para conhecer a Deus através da palavra de Deus, é impossível essa palavra de Deus que é viva e eficaz não mexer com o nosso interior e não nos empolgar e não nos motivar e não nos levar à frente para fazer a obra dele. É impossível. É o que o texto diz, se nós conhecermos a Deus, vamos viver, vamos ter boas obras, vamos frutificar, vamos crescer no conhecimento de Deus. Então, quanto mais eu e você crescemos, quanto mais eu e você conhecemos a Deus, mais nós o servimos. Então, o desafio para você hoje, comece a pedir hoje, ore, pedindo a decisão, faça essa decisão hoje, faça esse compromisso hoje de começar a ler a Bíblia todos os dias. Aproveite esse tempo que você está em casa, que você não pode sair e leia a palavra de Deus e fale, Senhor, quando acabar esse tempo, quando acabar essa quarentena, quando todos nós voltarmos à vida normal, eu vou servir a Deus, eu vou te servir. Diga para Ele. Mas comece agora a conhecê-lo. Deixa Ele te encher do conhecimento dEle, porque isso vai te impulsionar, isso vai te motivar, isso vai te levar a viver de um modo digno. Vai te levar a frutificar boas obras. Vai te levar a crescer no pleno conhecimento da vontade dEle. Agora eu digo para você, talvez você acha que serve a Deus. Mas talvez você diga, eu não sou crente. Talvez você diga, eu não frequento uma igreja. Eu não sou salvo por Jesus Cristo. Não, nada disso. Mas eu acredito em Deus. Eu faço boas obras. E talvez você está acreditando que essas boas obras, isso que você tem feito, está agradando a Deus. Mas será que está agradando? Como que você pode ter certeza que as suas boas obras estão agradando a Deus? Me diz. Segundo esse texto, a única forma de agradar a Deus, viver de uma forma digna e agradando a Ele por inteiro, a única forma é conhecendo a sua vontade. E para conhecer a sua vontade, tem que ser através da Bíblia. Então eu digo para você hoje, conheça Jesus Cristo. Conheça Jesus Cristo e o que Ele quer de você. Você conhecendo, como eu ensino para todos nós, você conhecendo a vontade de Deus, você conhecendo a verdade de Deus, você sabendo o que Deus quer através da sua palavra, você vai sim saber quem é Jesus Cristo. E sabendo quem é Jesus Cristo, você vai sim começar a praticar as boas obras do jeito que Ele quer, do jeito que Ele ensinou, do jeito que Ele pede, do jeito que agrada a Ele. Pense nisso. Conheça Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem está falando esse versículo é Jesus Cristo. Quem está nessa história é Jesus Cristo. E ele está falando, no finalzinho diz que sem Ele não podemos fazer nada. Que se permanecermos nele, em Jesus, se Ele, como que Ele é a videira e nós somos os ramos, se nós, então imaginem uma planta e aí nós somos os galhos, vamos pensar assim.
Então, se nós permanecermos nessa planta, então nós daremos muito fruto. Então, se você quer agradar ao Senhor, você quer agradar a Deus com as suas boas obras, então vocês têm que estar plantado em Jesus Cristo. Por isso que eu desafio você hoje, eu aconselho você hoje, conheça Jesus Cristo, através da palavra dele, para saber qual é a vontade dele. Mas também tem o segundo resultado, de quando nós oramos para sermos cheios do conhecimento de Deus, que vai agradar ao Senhor. E esse resultado é, seremos fortalecidos. Então, o versículo 11 diz assim: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Então Paulo fala para aqueles irmãos, eu oro por isso, porque eu sei que se vocês conhecerem a vontade de Deus, vocês vão começar a frutificar, vão começar a crescer no conhecimento de Deus, mas também vocês, o resultado de conhecer a vontade de Deus é que vocês vão ser fortalecidos. Fortalecidos com todo o poder. Então Paulo está falando, olha, vocês não só vão frutificar, não só vão crescer, mas vocês vão ser fortalecidos, vão ser animados, vão ficar cheios de força, de ânimo, de coragem, porque ele fala com todo o poder. E ele vai falar que, como que é esse fortalecimento? É segundo a força da sua glória. Sabe como que é essa ideia? O que é glória? Eu gosto de explicar isso para ficar bem fácil na nossa mente, na hora de pensar. Glória é aquilo que Deus é. Então, quando eu falo, eu estou glorificando a Deus, quer dizer, estou afirmando, estou declarando quem Ele é. Então, se você diz, Deus é maravilhoso, Deus é grandioso, Deus é o Todo-Poderoso, então estamos glorificando, estamos afirmando, estamos mostrando, declarando, ensinando quem Ele é. Então, como que nós seremos fortalecidos? É através da força da sua glória. Quer dizer que quanto mais conhecermos a Deus, conhecermos a sua vontade, quanto mais soubermos quem Ele é, mais seremos fortalecidos. Então aqueles irmãos de Colossos precisavam conhecer a Deus, precisavam conhecer a vontade de Deus, precisavam conhecer tudo que Deus é, para eles se fortalecerem através desse conhecimento. Sabendo quem Deus é, eles se fortaleceriam para viver do modo digno, do modo que agrada ao Senhor. Então lembra, frutificando a cada dia, vivendo nas boas obras e crescendo, mas a cada dia sendo fortalecidos, sendo animados, sendo encorajados, tendo as suas forças revigoradas, para continuar fazendo as boas obras, para continuar vivendo do modo que agrada ao Senhor, do modo digno do Senhor. E ele vai, no finalzinho aqui, ele diz, que segundo a sua glória, força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Então a ideia é começar a viver e sendo fortalecidos, e esse fortalecimento, esse ânimo, essa coragem vai te dar perseverança. Você não vai desistir, não vai parar, e porque eles não iriam parar, eles também teriam longanimidade. A longanimidade tem muito aquela ideia da paciência. Eu demoro para ficar irado. Então nada do que acontecesse com aqueles irmãos iria irritá-los, iria desmotivá-los, não. Com esse fortalecimento, sabendo quem Deus é, esse fortalecimento daria perseverança e daria paciência para cada dia caminhar, cada dia ir à frente, cada dia frutificar as boas obras, cada dia conhecer mais e mais o Senhor e fazer a vontade do Senhor sem parar. Então aqueles irmãos precisavam disto, porque lembra, os falsos ensinos, com certeza que esses falsos ensinos contrários, contra a verdade de Deus, contra a palavra de Deus, contra o que Paulo, os apóstolos, Jesus ensinou, ia fazer eles desistir, parar de viver a vontade de Deus, parar de fazer o que agrada a Deus e começar a fazer o que o falso ensino diz. Então por isso que Paulo fala, se vocês conhecerem a vontade de Deus, vocês vão começar a ser fortalecidos para não parar.
Se vocês começarem a conhecer Deus cada dia mais, vocês não vão parar, vocês vão perseverar e nada vai desanimar vocês, nada vai tirar a paciência de vocês, e ainda vocês vão ser tão fortalecidos, vão ficar tão cheios dessa força divina, porque tudo isso vai ser com alegria. Não importa o que vai acontecer ao lado de vocês, não importa o que vai acontecer, o que vai desanimar vocês, vocês vão servir a Deus com alegria. Com alegria. Aqueles irmãos precisavam, mas eu e você também precisamos. Como precisamos disso? Como eu e você precisamos todos os dias sermos fortalecidos com todo o poder, segundo quem é Deus, segundo a força de saber quem é Deus. Por isso, irmãos amados, que eu e você precisamos ler a palavra de Deus, eu e você precisamos ler a Bíblia todos os dias, por inteiro, de Gênesis, Apocalipse, para conhecer esse Deus, para saber quem Ele é, e sabendo quem Ele é, mas isso vai trazer tanta força para nós, tanta coragem para nós, em cada situação que for posta diante de mim, de você, nós vamos, independente da situação, nós vamos lembrar, mas Deus é assim, então nessa situação eu posso agir assim. Mas Deus é assim, então nessa situação eu vou agir assim. Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, Deus é longânimo, Deus é paciente, Deus é perdoador, Deus é tudo que nós podemos imaginar. Deus é onisciente, Deus é onipresente. Então em cada situação, quanto mais conhecermos Deus, mais vamos saber agir em cada situação, em cada problema. E conhecendo Deus, que todos os dias, através da leitura da sua palavra, vai nos encorajar, vai nos fortalecer, vai falar: meu servo, não tema, que eu sou contigo, vamos lá, siga em frente, não pare, vamos lá porque eu te perdoo, vamos lá porque eu sou misericordioso, vamos lá porque eu esqueço todos os teus pecados, vamos lá, não pare, nós vamos perseverar. Sabendo que Deus fala para nós, não depende de vocês, é tudo a minha força, é a minha capacidade dada a vocês, vai lá que eu estou com vocês, nós não temeremos situação nenhuma, e nós não vamos parar, porque nós vamos ser cheios de Deus, tão fortalecidos por Deus, e vamos caminhar, porque nós sabemos exatamente o que Deus quer, e sabendo exatamente o que Deus quer, nós vamos ter ânimo, coragem, força, determinação, perseverança, para fazer o que Ele quer. Porque quando eu e você sabemos claramente na palavra de Deus, e quando Deus diz: eu quero que você faça isso, quando Deus explica para mim e para você o que Ele quer, quando Ele revela para mim e para você o que Ele quer na palavra dEle, quando eu e você sabemos com toda clareza qual é a vontade dEle para as nossas vidas, nada nos impede de servi-lo. Nada. Nós criamos essa força, na verdade nós criamos não, essa força surge em nós, essa força vem de Deus para nós, é o conhecimento de Deus, é saber quem Deus é. E nada que vai acontecer, porque eu e você vivemos dias, que dias que nós acordamos animados, empolgados, mas tem dias que nós estamos tão tristes, tão desanimados. Talvez alguém nos irritou, talvez alguém pisou no nosso calo, e talvez aquele dia você fala: eu não vou servir a Deus, eu não quero, chega. Mas o texto diz que com esse fortalecimento, por saber quem Deus é, esse fortalecimento que virá pelo conhecimento de Deus e da sua vontade, nós vamos perseverar e vamos ser longânimos. Nós vamos ser longânimos. Em outras palavras, nada vai nos impedir de fazer a vontade de Deus. E o versículo termina que vamos fazer tudo isso com perseverança e longanimidade, mas com alegria. Nós vamos ficar animados de servir a Deus. Não importa o que esteja acontecendo ao redor, não importa a situação que vivamos, nós vamos servir a Deus com alegria, com empolgação, com ânimo, porque vamos estar cheios de Deus, vamos estar fortalecidos por Deus, vamos estar querendo frutificar, e aí nada vai nos parar de servir a Deus, nada vai nos parar quando sabermos qual é a vontade dEle. Você sabe qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Porque se você está parado, talvez esse é o problema. Então eu e você precisamos continuar orando para os irmãos lerem a Bíblia.
É o que Paulo está fazendo. Paulo queria que aqueles irmãos conhecessem a vontade, a plena vontade de Deus. Eu e você precisamos orar para os irmãos não desistirem, para eles serem revigorados. Por isso que nós temos que orar todos os dias: Senhor, anima os corações dos irmãos, para as pessoas terem ânimo de ler a Bíblia. Porque nós sabemos quantas pessoas começam a ler a Bíblia e chega um tempo que elas param. Por várias razões. Não vamos ficar questionando as razões. Então por isso que eu e você precisamos entrar em oração, para que as pessoas não desistam de ler a Bíblia, porque elas não desistindo de ler a Bíblia, cada dia elas serão revigoradas por saber quem é Deus. Cada dia, em cada leitura, do começo ao fim, Deus vai se revelando para nós, Deus vai se revelando para as pessoas, e esse revelar de Deus, mostrando quem Ele é, mostrando a grandiosidade, todos os poderes, todas as capacidades, todos os atributos de Deus, dele, nós vamos ser fortalecidos. E quanto mais lermos, mais vamos ficar animados e vamos perseverar nessa leitura e não vamos parar nessa leitura, e cada vez mais fortificados, e não vamos desanimar. Nada vai nos desanimar. E com o tempo, a leitura não se tornará um fardo. A leitura para conhecer Deus não se tornará um peso, não se tornará uma obrigação. Não, porque vamos fazer com alegria. Vamos conhecer Deus e vamos fazer com alegria. Então eu peço a você, meu amado irmão, se você já começou a ler a Bíblia, não pare. Não pare. Leia todos os dias. Leia todos os dias para Deus te fortalecer, é o que o texto diz. Ele vai te fortalecer. Cada dia que você ler a Bíblia, Ele vai se revelar a você, vai mostrar quem Ele é, e você vai sair fortalecido disto. Você vai ter esse alimento espiritual, esse alimento que vai te trazer essa força. Sim, você será fortalecido por esse alimento. E aí você vai ser cada dia mais perseverante. Então não desista, persevere. Persevere na leitura da palavra. Se você começou o propósito de ler a Bíblia esse ano, de Gênesis e Apocalipse, vá lá, persevere, não pare, chegue ao fim. Chegue ao fim, mas com alegria. Tenha alegria de ler a palavra de Deus. Tenha alegria de parar para ler a palavra de Deus. Tenha alegria de cada dia mais você estar conhecendo a Deus. Não leia por obrigação, não. Não leia porque alguém te pediu, não. Leia e fale: Senhor, se revela a mim. Senhor, mostra quem o Senhor é. E você vai ficar regozijante. Você vai sair cheio de alegria de tudo isso. Sabe por que você está fraco? Talvez desanimado, talvez triste, talvez desistindo. Sabe por quê? Porque você não conhece a Deus. Se você não tem lido a Bíblia, se você não tem conhecido ao Senhor, se você não tem perseverado em saber quem é Deus, qual é a vontade dEle, quem é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, quem é o Senhor dos senhores e Rei dos reis, quem é que é onipotente, onipresente, onisciente, quem é o Deus que morreu na cruz para pagar os seus pecados, se você não tem conhecido esse Deus, então é por isso que você desanimou, por isso que você se sente tão fraco, por isso que você se sente triste e está desistindo de tudo, sabia? Porque quando se conhece a Deus, é o que o texto diz para mim e para você. Quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós vamos ser fortalecidos. Toda vez que pararmos para conhecer mais a Deus, mais se encher desse pleno conhecimento de Deus, nós vamos ser fortalecidos. Virá esse ânimo, virá essa alegria, virá essa perseverança. Nós nos sentiremos fortes, porque é com poder isso. Nós não vamos desistir, nós vamos perseverar. Nada vai nos tirar do foco. Nada. Nada. Então pare hoje. Se você está triste, está fraco, está desanimado, está querendo desistir, pare hoje e peça a Deus forças para ler a sua palavra. Peça, é esse texto de oração. Então peça para Deus: Senhor, eu tenho que ler a tua palavra. Então, enquanto a palavra, quando eu leio, ela me fortalece, me anima, me dá alegria, me dá coragem, me leva adiante, que eu não desista, mas que eu persevere na tua vontade.
em todas as pessoas, e se você está me ouvindo, e se você é uma dessas pessoas que eu tenho aconselhado, você sabe que eu estou falando o que eu já te ensinei. Então eu vou falar para todos. Todas as pessoas que eu aconselho, que pedem aconselhamento para mim, de uma forma ou de outra, não importa qual que é o problema, uma das primeiras tarefas que eu dou é oração e leitura da palavra de Deus. A pessoa tem que começar a ler a palavra de Deus diariamente, porque eu creio neste método, e o texto aqui diz para mim exatamente isso. Se nós conhecermos a vontade de Deus, através da sua palavra, através de quem Ele é, nós seremos fortalecidos. Então, se a pessoa me vem procurar uma ajuda, um aconselhamento, pedir uma ajuda, o que ele precisa ser fortalecido pelo poder de Deus, ele precisa ser fortalecido por quem Deus é, ele precisa ser fortalecido para que ele... Já que ele está com problema, quando estão com problema, elas querem desistir. Quando as pessoas estão com problema, elas ficam tristes, ficam desanimadas, ficam fracas. Então elas precisam desse alimento espiritual. E aqui o texto, mais um dos textos que diz, que afirma que é isso sim. Esse é o remédio que vai dar ânimo, esse é o remédio que vai fortalecer, esse é o remédio que vai animar, reanimar, revigorar as forças. E a pessoa vai ter ânimo, força para continuar, para não parar, para perseverar, para ser longânimo. Se está irado, se está desistindo, está chutando balde, ela vai começar a ficar mais calma, vai começar a pensar corretamente, vai começar a ter sabedoria e entendimento espiritual, como diz lá no começo, e vai começar a praticar dia a dia aquilo que Deus quer, vai começar a viver de modo digno da vontade do Senhor, começar a agradar o Senhor. Mas para conhecer Deus, para chegar nesse ponto de ser fortalecido. Agora, se você está sem esperança, e eu digo você sem esperança porque você não conhece Deus, eu te digo, eu te aconselho, eu te peço, conheça Deus. Aqui diz esse texto que se nós conhecermos a Deus, a glória dele, saber quem Ele é, nós seremos fortalecidos. Então, de repente, você está sem esperança, independente da situação que você está vivendo. E se você está sem esperança, Jesus precisa te fortalecer. O texto diz que só sabendo quem Ele é que você vai ser fortalecido. Então, em João capítulo 4, versículos de 10 a 14, diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhes Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se você conhecer Jesus Cristo, essa mulher é uma mulher samaritana no texto de João capítulo 4. Ela não conhecia Jesus. E Jesus fala para ela: se você beber dessa água, e quando ele está falando da água, Jesus está falando dele mesmo. Ele é a água viva. Se você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Será fortalecido. Porque essa água será em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se você está desesperado, vá até Jesus. Se você está fraco, vá até Jesus. Se você está desanimando e desistindo, vá até Jesus para ele ser uma fonte a jorrar. Beba de Jesus Cristo. Tenha conhecimento da verdade de Deus. Conheça quem é Deus e qual é a sua vontade. Mas tem o terceiro resultado de quando nós orarmos para sermos cheios do conhecimento de Deus, que acontecerá que para agradar ao Senhor, que será, o terceiro resultado é agradeceremos. Acompanhe o versículo 12.
dando graças ao Pai que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então agora, Paulo diz, né? Olha, eu oro para que vocês também, além de frutificar e crescer, além de ser fortalecidos, eu oro para que vocês deem graças, sempre dando graças ao Pai, porque o Pai fez de vocês idôneos, pessoas dignas, pessoas corretas. E ele foi além disso, o Pai não só fez vocês pessoas idôneas e corretas, mas fez vocês, colossenses, pessoas que têm uma herança. Cabe a vocês uma herança, porque agora vocês são os santos na luz. Então Paulo diz para eles, olha, colossenses, vocês devem conhecer a vontade de Deus, ter todo o conhecimento da vontade de Deus, para vocês viverem da forma digna, do modo digno, que vai agradar ao Senhor, porque aí sim vocês, como resultado vocês agradecerão a Deus. Porque sabendo qual é a vontade de Deus, sabendo quem é Deus, vocês vão saber que Deus transformou a vida de vocês, que Deus mudou a vida de vocês, que Deus fez vocês terem uma herança, que é a vida eterna. Por quê? Vocês agora são santos, são separados na luz. Então os colossenses deveriam ver isso, porque nós vamos ver mais para frente que eles estão começando a negar quem é Jesus Cristo. Começando a negar todo o que Jesus fez na cruz. Começando a mudar as suas práticas, acreditando que através das suas práticas eles conquistariam o céu, ou conquistariam a vida eterna. Mas Jesus fala, não é as suas práticas que os falsos ensinos estão dizendo, não é as suas práticas que talvez vocês estão inventando que mudou a vida de vocês. Não, foi Deus que mudou a vida de vocês. E foi Deus que deu uma herança para vocês, a vida eterna. Porque Deus fez vocês santos quando Jesus Cristo morreu lá na cruz, lá no passado. Quando Jesus Cristo morreu lá na cruz para pagar os seus pecados, vocês se tornaram santos. Porque Jesus tirou vocês do reino das trevas e transportou vocês para o reino da sua luz. Porque Ele mesmo diz lá em João para nós que Ele é a luz do mundo. Então aqueles irmãos, se conhecessem a plena vontade de Deus, eles iam começar a ter uma vida digna, uma vida que agrada ao Senhor, e eles iam frutificar, iam ser fortalecidos, mas eles iam agradecer ao Senhor. Porque quando eles começaram a praticar o que está errado, praticar falsos ensinos, isso não é agradecer, isso é ser ingrato. Isso é ser ingrato por tudo que Deus já fez para eles, tudo que Deus transformou na vida deles. Eles tinham uma nova vida, uma nova forma de viver, uma nova cultura, novos pensamentos. Talvez quantos deles, não vamos imaginar, o texto não diz, mas mudaram a prática dentro de casa, o relacionamento dentro de casa, e agora a casa está melhor, a família está melhor, uns amam uns aos outros. Talvez eles eram pessoas que não sabiam administrar bem as finanças, mas com Deus entrando na vida deles e mudando a vida deles, agora eles pagaram suas dívidas, agora eles sabem economizar, eles sabem gastar corretamente, e agora a vida familiar, financeiramente também, está tudo correto, está em paz. Talvez eles tinham problemas com os outros familiares, tinham problemas de emprego, e Deus foi e mudou a vida deles, e agora eles têm emprego, eles têm trabalho, eles têm dignidade, são pessoas bem vistas na sociedade. Talvez eles tinham vícios, e agora eles abandonaram os vícios, agora vivem bem diante de todo mundo. Então Deus os fez pessoas idôneas. Foi Deus que transformou, é por isso que eles tinham que dar graças, tinham que agradecer ao Senhor todos os dias, tinham que agradecer ao Senhor por saber que tem uma herança lá no céu, que no dia que falecerem, no dia que morrerem, já tem um lar celestial. Essa é a herança, porque eles são salvos por Jesus Cristo, são santos, pessoas separadas por Deus para viver na luz de Deus, e a luz de Deus é Jesus Cristo. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Mas a semelhança deles, irmãos, eu e você precisamos conhecer toda a vontade de Deus. E quando nós conhecermos a vontade de Deus, irmãos, quando nós vermos aqui na palavra dele quem é Ele, quando nós sabermos o que Ele pede para mim e para você,
quando nós sabermos quem Ele é através desse escrito, e sabendo qual a vontade dEle, nós vamos frutificar. Sabendo quem Ele é, nós vamos nos fortalecer. Mas quando Ele falar para mim e para você aqui, todas as promessas dEle, nós vamos agradecer. E como nós vamos agradecer? Porque lendo a Bíblia, nós vamos ver várias e várias passagens de promessas. Promessas maravilhosas, promessas de um futuro grandioso, promessas, olha, se você fizer isso, que é a minha vontade, se você viver assim, que é as boas obras, isso vai acontecer assim. E quando nós começamos a viver e praticar essas boas obras, que é o frutificar, nós começamos a ver as promessas de Deus funcionando. Nós vamos começar a agradecer esse Deus porque Ele é real, porque Ele é de verdade. Quando Ele diz que Ele é presente, Ele está presente sim. Quando Ele diz que Ele é todo-poderoso, que nos protege em qualquer situação, Ele nos protege mesmo. Quando Ele diz que é o Deus de cura, Ele cura mesmo. E quando Ele diz que é o Deus que supre todas as nossas necessidades, Ele supre mesmo. Quando Ele diz que Ele nos ama, que Ele nos ampara, que nos perdoa, que tem misericórdia de nós, que nos lava de todo pecado, que nos perdoa e nos purifica de toda injustiça, Ele faz isso sim. E é por isso que eu e você vamos agradecê-lo todos os dias. Mas para isso precisa conhecer, irmão. Para isso precisa saber quem Ele é. Se você conhecer Deus, saber qual é a vontade dEle, mas também saber qual que é as promessas dEle aqui, você vai agradecer a Ele todos os dias, porque você vai começar a ver Ele agindo em cada detalhe da sua vida. E você vai ver Ele agindo no seu trabalho, porque você sabe quem Ele é. Você vai ver Ele agindo na sua família, porque você sabe quem Ele é. Você vai ver Ele agindo na rua, na igreja, em qualquer lugar, na sociedade, porque você sabe quem Ele é. E quando as coisas acontecem, nossa, Deus disse para mim que isso ia acontecer, e está acontecendo. Deus disse para mim que se eu fizesse isto, que é a vontade dEle, ia acontecer, o resultado seria esse, então está acontecendo. Deus disse para mim que se eu fizesse assim nas minhas finanças, o resultado seria esse. Se eu fizesse isso nas finanças, porque é a vontade dEle, o resultado seria esse, e está acontecendo na minha vida. Se eu fizesse isso nos meus relacionamentos, se eu praticasse isso, e isso, e isso, conforme a vontade de Deus, olha, faz assim com a sua esposa, olha, faz assim com o seu marido, olha, faz assim com os seus filhos, olha, faz assim com os seus pais, Deus falando na palavra dEle para mim, e quando nós começamos a praticar esses ensinos de Deus para fazer isso, acontece os resultados que Ele vai dar. Ele fala que vai haver perdão, vai haver misericórdia, vai haver comunhão, vai haver união, vai haver restauração do lar. Mas para isso tem que viver. E aí você vai ser tão grato. Você vai falar: Senhor, o Senhor mudou a minha família, o Senhor mudou tudo, o Senhor mudou a minha história, o Senhor fez essa família idônea, o Senhor mudou tudo. Eu era uma pessoa que de repente, pensando em dinheiro, pensando em finanças, eu era endividado, eu gastava no que prestava, eu era cheio de vícios, mas agora com os seus ensinos e colocando os seus ensinos em prática, sabendo qual é a tua vontade, agora eu abandonei os vícios, eu abandonei o gasto desnecessário, agora eu administro as minhas finanças, agora eu oferto ao Senhor, eu faço o que o Senhor pede para mim, e o resultado tem sido maravilhoso. A minha vida financeira é uma bênção, Senhor. É um exemplo a ser seguido. Talvez você era assim também no emprego, no trabalho. Uma pessoa que não era um ótimo empregado. Mas quando Deus te ensina sobre o que é trabalhar, como deve ser um servo, como deve se portar, você mudou a sua prática porque Deus te ensinou, e o seu trabalho é outro. Agora você é uma pessoa bem vista, talvez você já até subiu de cargo, talvez agora o seu patrão não quer te mandar embora de jeito nenhum, porque você é idôneo, porque Deus te transformou, então você só tem a agradecer ao Senhor. E lógico, saber que independente do que aconteça, e saber que nós, ao morrermos, nós temos uma herança nos céus, nós vamos morar com Deus, só nos leva a agradecer ao Senhor, a agradecer a Deus, a agradecer ao Pai, não tem dúvida. Saber que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados só nos leva a agradecer ao Senhor. Saber que hoje eu e você somos santos em Cristo, somos santos na luz de Jesus, somos separados por Deus para viver na luz, porque Jesus morreu na cruz, só nos leva a agradecer ao Pai. Então, meu amado irmão, continue a orar.
Continue orando, a orar, agradecendo a Deus por tudo o que Ele tem feito por você. Agradeça ao Senhor por quem você é hoje. Agradeça ao Senhor porque você serve a Deus. Agradeça ao Senhor porque você está conseguindo ler a Bíblia todos os dias. Agradeça ao Senhor porque você está conhecendo cada dia mais a Ele. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele já tem transformado na sua vida, por tudo que você já sabe e tem colocado em prática, e por isso que sua vida está sendo transformada. Agradeça a Deus pela vida que Ele te deu. Agradeça a Deus pela vida eterna. Agradeça a Deus todos os dias porque Jesus morreu na cruz para pagar os seus pecados. Por isso que você é um santo hoje. Então, meu amado Deus, leia a Bíblia todos os dias e veja o quão maravilhoso Deus é. Veja o quanto Ele é real para mim e para você, e assim você vai agradecer a Ele. Não pare de ler a Bíblia. Não pare. E se você vai começar hoje a ler a Bíblia, você vai ver o quanto você vai ter motivos para agradecer ao Senhor. Sabe por que de repente você só consegue reclamar, murmurar, praguejar? Sabe por que você é uma pessoa que não consegue ter gratidão? Não consegue ver dias bons, não consegue ver dias de alegria, é o dia todo reclamando disso e daquilo outro. Sabe por quê? Porque você não conhece a Deus. O texto diz que se nós formos cheios do conhecimento da vontade de Deus, nós vamos viver dando graças. E é vivendo dando graças é que nós vamos ter uma vida de modo digno. Você quer agradar ao Senhor, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Você quer agradar ao Senhor, tenha uma vida de gratidão. Mas você só vai conseguir ter uma vida de gratidão se você conhecer quem é Deus. Porque se você não conhece Deus, você não sabe o quão maravilhoso e misericordioso e bondoso e supridor e incrível Deus que Ele é. Você não sabe. Então conheça a Deus para se agradar dEle. Conheça a Deus para agradecer por tudo que Ele já fez na sua vida. Porque Ele tem feito coisas na sua vida e você nem está percebendo. Por isso que você reclama, porque você não consegue perceber Deus e o seu amor e a sua bondade e tudo que Ele é. Então peça a Deus para se revelar a você e mostrar o maravilhoso Deus que Ele é através da tua palavra. Então eu te desafio hoje, meu irmão em Cristo, comece a ler a Bíblia e diga se Deus não é maravilhoso. Comece a conhecer a Deus e veja o quão bom Ele é para você. E aí você vai parar de reclamar. Agora eu quero dizer para você que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Você quer ter alegria de viver? Porque talvez você não tenha alegria na sua vida. Talvez a sua vida tenha sido vidas de tristeza ou outras coisas. Mas eu quero dizer para você que se você conhecer Jesus, você terá a verdadeira alegria de viver. Porque Jesus promete que Ele vai te dar vida. Se você o conhecê-lo, Ele te promete que Ele vai te dar vida. Lá em João capítulo 10, versículo 10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É Jesus Cristo novamente falando esse versículo. Que nós, se nós formos até Jesus, se nós conhecermos Jesus, nós teremos uma vida e teremos essa vida em abundância. Então eu digo para você, Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados. Ele morreu por você, para que você tenha essa vida que Ele promete, uma vida em abundância. Uma vida cheia de alegria. Então se você conhecê-lo, saber quem é Deus através da sua palavra, você vai começar a ter uma vida abençoada por Ele. Uma vida que você vai poder agradecer a Ele todos os dias. Porque Ele vai mudar a sua história. Ele vai fazer de você uma pessoa idônea, uma pessoa digna. Ele vai te dar uma herança. Ele promete que se você crer em Jesus Cristo, você terá a vida eterna. Você será salvo. Ele vai te mudar a sua história. Ele vai tirar você de um reino, que a Bíblia diz que é o reino das trevas, e te colocará no reino da luz, que é o reino de Jesus. Conheça Jesus Cristo
e aceite Ele como Senhor e Salvador de sua vida. Então, meus amados irmãos, todos nós que estamos ouvindo essa pregação, nós precisamos orar sem cessar para sermos uma igreja que conhece a Deus. Vamos continuar orando insistentemente para que a nossa igreja seja uma igreja que cada dia mais lê a palavra de Deus, cada dia mais ensina a pura e verdadeira palavra de Deus, para que assim possamos crescer e conhecer a Deus por inteiro, se encher do conhecimento da vontade de Deus. Vamos continuar orando uns pelos outros para ler a Bíblia todos os dias. Vamos orar por isso. Vamos insistir nisso. Ore uns pelos outros, ore pelos irmãos, para que nós não desistamos de ler a palavra dele para conhecê-lo. E eu digo a você, meu amado que está me ouvindo, ore para conhecer Jesus através da Bíblia. Se você precisa conhecer Jesus, ao ler a Bíblia, diga: Senhor, eu quero conhecer Jesus Cristo. Então, meus amados, eu e você precisamos disso. Se nós queremos ter uma vida, viver de um modo digno, viver de uma forma inteira que agrada a Deus, agradando ao Senhor, precisamos conhecer toda a sua vontade. Para quê? Para que possamos frutificar e crescer, para que possamos ser fortalecidos e para que possamos dar graças a Deus todos os dias. Então, eu e você precisamos, como diz 2 Pedro 3,18, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos agora ouvir um especial musical, uma música com o irmão Ronaldo. Logo após cantaremos mais um cântico e após o cântico faremos uma oração para encerrar esse culto. Deus continue nos abençoando. Me faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Pra onde eu irei? Pois só tu tens palavras de vida eterna. Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Oh, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso
maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Não há outro igual a ti, não. Tu és único, sim, tu és Deus da minha vida, desde a minha salvação. Eu te louvo, eu te adoro, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Sim, tu és Senhor, majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Amém. Glórias a Deus.
Então, meus amados, depois desse culto maravilhoso, vamos fazer uma oração para encerrarmos mais esse domingo com a bênção de Deus. Oremos. Santíssimo Pai, nós só temos que te agradecer por esses cânticos que oferecemos ao Senhor como sacrifício de louvor. Nós te agradecemos por cada irmão que se dedicou, que serviu ao Senhor para que esse culto fosse realizado. Mas nós te agradecemos, Pai, por essa porção da Tua palavra, que é tão encorajadora, que nos ensina como podemos ter uma vida digna para o Senhor, uma vida que agrada ao Senhor. E o Senhor nos ensinou nessa noite que nós precisamos te conhecer por completo, o pleno conhecimento da Tua vontade, e para nós hoje é lendo toda a Tua palavra. Então, Senhor, se nós conhecermos o Senhor aqui por inteiro, nós vamos frutificar, como diz a Tua palavra. Nós vamos ser fortalecidos dia após dia, e nós vamos te agradecer todos os dias. Senhor, muito obrigado, porque essa palavra nos encoraja a ter essa semana na Tua presença, a ter essa semana com as Tuas bênçãos, a ter essa semana cheias de ânimo, de alegria, de perseverança, uma semana vivendo da forma que te agrada. Então, Senhor, que a partir de hoje, se tem algum irmão em Cristo que já está fazendo a leitura, todos nós que já estamos lendo a Tua palavra, que nós possamos continuar firmes e fortes, lendo a Tua palavra, no propósito de ler ela por inteiro, a cada dia, todos os dias, para ler ela por inteiro. E no próximo ano nós vamos fazer esse voto de novo, porque quanto mais te conhecermos, mais nós vamos viver da forma que te agrada. Então nos anima, nos encoraja, revigora as nossas forças, para nós lermos a Tua palavra, Senhor. Mas se tem irmãos que estão ouvindo essa mensagem e que não conseguem ou desistiram de ler a Tua palavra, que hoje eles refaçam esse propósito. Eu vou voltar a ler a Tua palavra, eu vou começar a ler de novo, porque eu quero te agradar, eu quero te conhecer por inteiro. E se alguém não começou ainda, mas que hoje comece a leitura da Tua palavra em nome de Jesus, e hoje ele vai começar a te conhecer, e hoje ele vai começar a viver da forma que te agrada, Deus. Todos que estão ouvindo essa mensagem, Pai, todos nós possamos sair daqui hoje, confiantes, decididos, de que vamos ler a Tua palavra. E aquela pessoa, Pai, que ainda não te conhece verdadeiramente, aquela pessoa que está ouvindo essa mensagem, mas não teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, que também ele está decidido agora, a começar a ler a Tua palavra todos os dias para te conhecer Jesus Cristo, para que Jesus Cristo dê uma vida para ele e uma vida em abundância. Senhor amado, abençoe a nossa semana, abençoe tudo que vamos fazer. Senhor, nós continuamos a te clamar, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que nada está fora do Teu controle, o Senhor é o Deus soberano. Meu Deus, acaba com esse problema dessa enfermidade, dessa pandemia, em nome de Jesus. Acaba, Deus. Faça cessar esse problema na nossa história. Providencia a cura, providencia os métodos, providencia a medicação, providencia tudo que é necessário. Faz milagres, Deus, faz milagres, para que a nossa vida volte ao normal, para que a sociedade volte ao normal, para que os empregos voltem ao normal, para que as famílias tenham os seus entes queridos que estão enfermos voltando para casa e vivendo normalmente, e para que nós possamos ir e vir, para continuar te servindo por todos os lados, normalmente. Pai, por favor, Deus, dá uma solução para nós essa semana ainda, em nome de Jesus. Dá uma solução, dá sabedoria para os nossos governantes, para tomar as decisões certas, Senhor. Nós te pedimos isso. E continue a cuidar da Tua igreja, Deus. Protege a Tua igreja em nome de Jesus. Dá-nos uma semana na Tua presença. Dá-nos uma semana de intimidade com o Senhor. Dá-nos uma semana cheia do conhecimento da Tua vontade. Então, Senhor amado, eu te peço nessa noite, que o Senhor nos abençoe. Em Teu nome, ó Deus. Em Teu nome, ó Senhor Jesus Cristo. Em Teu nome, ó Espírito Santo. Então, ó Deus, que o Teu amor, a Tua graça, Senhor Jesus Cristo, e a Tua comunhão, Espírito Santo, seja com todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deus abençoe, meus amados.